Estamos trabalhando a energia do nosso chakra básico. A cor que vibra o nosso chakra básico é a cor marrom, a cor da terra, a cor vermelha, que é essa cor que traz ancoragem pra gente, né? Quando a gente levanta pela manhã, os nossos primeiros pensamentos, eles já vão definir as roupas que sentimos vontade de usar. Se estamos mais alegres, queremos tons mais elevados, coloridos, abertos, como laranja, verde escuro, vermelho, violeta. Se estamos mais tristes, se estamos mais pensativos, mais calmos, talvez, queremos tons mais pastéis, mais clarinhos, mais cinza, dependendo do nosso momento. A maneira como você se posiciona em frente ao seu guarda-roupa pela manhã para trocar de roupa, ela já diz muito sobre a vibração energética que você está naquele momento, inclusive pelos sonhos. A gente pode ter tido sonhos, momentos que nos levaram para algumas outras sensações, e a gente acaba então escolhendo cores. E aí hoje eu tô nesse tom vermelho, porque a gente tá falando do nosso chakra básico, que é o nosso chakra de ligação, é o primeiro chakra, é o chakra que vai aterrar a gente na Terra, é aquele que vai nos colocar a caminho, que vai nos mover. Então esse chakra, ele se alimenta basicamente de energias telúricas, as energias que vêm da Terra e vão para o nosso corpo. E hoje, basicamente, a gente não anda descalço, né? As pessoas estão com chinelo havaianas, com uma borracha no pé, ou estão sempre de calçados. E isso faz com que a gente não consiga ter um contato mais profundo da sola dos pés com a terra. E isso é extremamente importante, o ground. Então façam isso, repito aqui novamente, eu sempre falo isso. Sempre que tiver oportunidade, abraçar a árvore. Isso não é coisa de pessoas que estão procurando, inventando moda. Não, isso é fato, isso é energia. E como nós sabemos, tudo na nossa vida é energia. Tudo que está à nossa volta é energia. Isso é inegável, né? A gente encosta numa pessoa, a gente sente choque. A gente encosta no carro, a gente sente a eletrostática ali agindo. Então, tudo é um campo de energia. Vivemos num campo de energia. E se você quer mudar a sua vibração, o que você precisa fazer? Você precisa mudar as coisas em você. Você precisa mudar seu penteado, você precisa mudar a maneira como você se veste, você precisa mudar seu trabalho, se for o caso, precisa mudar suas relações. Tudo que você faz vai interferir na vibração que você tem e vai alterar a realidade da energia que você tem na vida. Então, se você quer levantar, movimentar, ter uma energia melhor, você precisa fazer esses movimentos de mudar, de se transformar também, porque aí você eleva a sua energia, né? Você para de comer as mesmas coisas que você come, de fazer tudo rotineiramente da maneira como você faz, surpreender. Isso tudo já é uma maneira de dar um up, de subir a nossa energia, né? E a nossa energia, ela é aquilo que a gente faz com os nossos pensamentos. Então, se o meu pensamento está sempre triste, deprimido, para baixo, chateado, com raiva, preocupado, a minha vibração vai ser essa. Porque eu transmito aquilo que eu penso, né? O que eu irradio. E por isso que é tão... O campo da pessoa, quando a gente chega próximo dela, é tão visível, principalmente para as pessoas que desenvolvem mais essa sensibilidade. E então, o que nós podemos pensar com tudo isso? Se os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mudam a nossa vibração, a interação com as pessoas também muda a nossa relação. Os relacionamentos que temos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, se somos cordiais, damos bom dia, cumprimentamos, se estamos atentos, somos bons ouvintes, temos empatia, tudo isso vai gerando um novo campo vibracional. As músicas que nós escutamos, elas trazem uma energia, elas trazem uma assinatura vibracional para o nosso corpo, o tipo de filme que a gente escolhe ver, se a gente vai dar audiência para a mídia, se a gente não vai dar audiência, tudo isso cria um grande campo que vai definindo quem a gente é. Então, mudar a energia, mudar a vibração, é basicamente começar por isso. Muda o penteado, muda a roupa, muda as estruturas, muda o pensamento, troca as músicas, troca os filmes e vai vendo qual é a vibração que você está conseguindo captar e se preencher dela, né? Quando a gente pica uma cebola, quando a gente corta cebolas, as nossas mãos ficam com cheiros de cebola.
Não tem como você picar uma cebola e ficar com cheiro de rosas. Quando picamos cebolas, as nossas mãos estão com cheiro de cebola. Então pense com quem você tem passado muito tempo pessoalmente. Porque com certeza você vai estar emanando essa mesma vibração. Porque nós somos um campo de energia. Então onde estamos, com quem vivemos, o que está acrescentando para a nossa energia, estar nesse meio que estamos, estar com essas pessoas que estamos. É muito importante começar a observar. Porque quando a gente muda a nossa frequência, a nossa vibração, as nossas relações também vão mudar. A gente vai começar a vibrar numa outra frequência e a gente vai começar a trazer para perto da gente pessoas que vibram na mesma frequência. Tem gente que fala assim, eu não consigo me relacionar porque eu tenho o dedo podre. O dedo podre é isso, é a sua própria vibração. Não tem como você ir lá com o seu dedo, quem fez já a fotografia de Killian, já conseguiu ver aí a aura, e o dedo, ele é um dos lugares assim que a gente mais consegue ver a aura, né? Porque dá para colocar o dedo ali, tirar foto e tal. Então esse que você chama de dedo podre é a sua podridão inteira. É quem você é inteira. Por isso que a gente continua fazendo escolhas tóxicas. É por isso que a gente continua errando, vamos dizer, né? Nas nossas escolhas, por conta disso. Então a maneira da gente mudar a nossa vibração, mudar o nosso cheiro, é parar de descascar a cebola. Então entender qual vibração que eu quero ter. Se eu quero ter uma vibração que tem o perfume de maçã, que tem o perfume de lavanda, eu vou ficar próximo de lavanda, de maçã, e vou fazendo essa limpeza aqui dentro de mim. E é importante a gente sempre parar e pensar, isso que eu tenho feito, esse hábito que eu tenho, as pessoas que estão perto de mim, a maneira como eu escolho as minhas coisas, isso está aumentando a minha energia ou diminuindo a minha energia? Isso puxa a minha energia para cima ou isso assola com a minha energia, abaixa, faz com que eu sinta uma vibração péssima? É muito importante observar isso nos lugares que você está. Comece a observar tudo isso, porque agora que a gente está ativando a energia do chakra raiz, isso vai vir com muito mais força para você. Essa presença de onde estou, o lugar que você está cheirando cebola, você vai sair de lá fedendo cebola. O lugar que você está cheirando flores, você vai sair de lá com o aroma das flores. Então isso é muito importante, entender, inclusive onde colocamos os nossos pés. Porque se aterramos e trazemos energia telúrica de baixo para cima, onde eu estou pisando? Em que frequência? Em que vibração? Isso é muito importante. E é um cuidado simples que a gente, quando toma consciência dele, começa a mudar completamente. E isso, essas reflexões, elas nos levam para pensar assim, onde eu quero, como isso parece se tornar para mim? Como que eu quero me tornar? Quem eu desejo ser? Quando eu penso quem eu desejo ser, eu começo a olhar para aquelas pessoas que são o exemplo daquilo que eu desejo ser, que vivem e vibram nessa elevação de energia que eu desejo ter, e aí então eu vou para o próximo passo. Eu consigo liberar o meu chakra básico e eu consigo deixar que essas emoções subam, e aí a gente vai, é história para muito tempo, né? Falar de cada um dos outros chakras. Mas é muito importante pensar que onde está o seu coração, estão todos os seus pensamentos. E isso que você se torna. A sua vibração torna quem você é. É a sua vibração que está atraindo para você, por sincronicidade, tudo que você está vivendo. Então, observa o coração. Respira, entra em contato, observa o que eu estou sentindo, o que eu estou emanando. Eu estou com raiva, eu estou com inveja, e tá tudo bem se tiver com raiva, se tiver com inveja, se tiver com sentimentos que você julga que não são tão positivos, porque isso também não é bom, né? A gente enganar o que a gente não está sentindo. Entra em contato, tem uma raiva aqui, eu desejo permanecer no circuito de raiva. O que eu posso fazer para mudar minha vibração com relação a isso? Isso é autoconhecimento. Isso ninguém vai fazer por você. Você pode pagar terapia de milhões. Você pode fazer rituais, retiros, vivências, tudo que você quiser fazer. Se você não tiver o movimento da autoconsciência, de se tornar o observador de você mesmo, ninguém fora vai fazer. Isso não é uma tarefa que você delega.
né? Que você vai lá e paga para alguém, alguém vai fazer para você. Não, isso não existe. Esse movimento é assim, ó, passou na sua frente, você observou, opa, tem uma raiva aqui. Aí você vai olhar para essa raiva, acolher essa raiva. O que que é essa raiva? Qual que é esse sentimento de verdade? De onde que ela vem? E aí você deixa o sentimento vir, lembra o que é, lembra do que você está carregando, vê se existe uma maneira de descarregar essa energia, que a gente vai falar sobre isso em outros momentos, né? Como fazer isso de uma maneira consciente, com a chama trina, com a chama violeta, para que também a gente não saia jogando os nossos lixos tóxicos. Existe uma maneira da gente entrar em contato com aquilo que não tá bacana na gente e também não descarregar no mundo. E isso eu vou depois ensinar. Mas o chakra básico, essa conexão com a Terra, ela já é maravilhosa, porque a Terra, ela consegue captar. Eles dizem, né, que os gatinhos, eles ficam muito ali perto da Terra, eles gostam de deitar, eles têm essa necessidade de deitarem, porque eles fazem essa transmutação da energia telúrica. Os cristais fazem a transmutação da energia telúrica, porque imagina também todo esse fluxo energético indo para a Terra, né? Então os cristais são pontos de cura na Terra, por isso eles ficam tão escondidos, por isso eles estão tão protegidos, né? E a gente traz esses cristais para próximo da gente, para trabalhar com eles, não para enfeitar a nossa casa, não para fazer joias e acessórios, é para trabalhar energeticamente, né? Como um companheiro de trabalho, entendendo que os cristais vibram uma consciência, por isso eles estão arraigados ali, onde a gente pulsa a energia do nosso chakra básico. Então isso é muito importante, eu espero que esse movimento, essa nova maneira de pensar, ela nos ajude muito. Porque se você quer mudar a sua energia, você precisa mudar a sua vibração. É aquilo que eu disse, mudar o penteado, mudar a maneira de se vestir, ficar atento às cores, quais são as cores que meu corpo pede hoje. Sempre fazer a pergunta para o nosso duplo etéreo. Eu acredito muito numa consciência multidimensional. É claro que eu não vou afirmar, né? Não tem como afirmar cientificamente para vocês. É uma coisa que eu gosto muito de ler, de sempre trazer informações, porque eu vou a fundo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler as fontes. É claro que eu não tenho isso, mas eu sinto a presença dos seres multidimensionais e sei que o nosso corpo, que a nossa consciência, ela também é multidimensional, que ela atravessa espaços, tempos e que ela pode buscar maneiras para a gente se alinhar na vida. Então, entrega para o seu eu superior e espere que a resposta venha, né? Apenas entre em contato com isso e espere que a resposta venha, porque pela sincronicidade as pessoas vão se aproximar. Quando eu falei lá atrás que quando a gente pica cebola, a gente fica cheirando cebola, então a gente vai atrair ou pessoas que gostam de cebola, ou pessoas que também têm o mesmo cheiro de cebola. Então essas pessoas começam a se agrupar, porque a vibração é energia. E quando a gente muda isso, a sincronicidade, quem quiser estudar um pouco sobre sincronicidade, o Jung aprofundou muito nisso. Tem muito material, coloca lá Jung, sincronicidade. Tem um livro dele que é só sobre isso, ele traz muito. No livro vermelho do Jung, ele traz isso o tempo todo também, esse conceito de sincronicidade, que é meio que aquilo que você está procurando também procura por você e acha uma maneira de se encontrar. Por quê? Pela lei da atração, pela vibração. E essa lei da atração e da vibração, ela não é só mentalidade. Não adianta você ficar só mentalizando. Eu quero encontrar o par perfeito. Eu quero encontrar o trabalho perfeito. Eu quero atrair uma conta próspera para mim. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Isso não é vibração. Isso é falação da cabeça da gente, né? Mimimi da nossa cabeça. E o que é de verdade a lei da sincronicidade? É você mudar. É você transformar a sua energia, a sua vibração. Porque aí você abre caminho para a sincronicidade. Então eu tô querendo entender um pouco sobre a raiva. Aí eu abro um post que tá me falando sobre isso. Chega um amigo e me sugere um livro sobre isso. Eu sou posta em uma situação onde eu vou ponderar se realmente eu preciso continuar atacando, reagindo, ou se eu posso parar e respirar nessa situação. Isso é muito interessante, né? Como eu disse, você não delega para ninguém. Esses dias mesmo eu tive a oportunidade de experimentar isso em mim.
Eu já tinha trocado a roupa de cama do meu filho, já estava com o quarto dele todo organizado. Ele estava tomando banho, se preparando para sair para a faculdade. Eu entrei no quarto dele e vi aquela bagunça de novo. E eu já tinha conversado sobre isso com ele, né, da necessidade dele se organizar, e cada um aqui em casa é responsável pelo seu quarto. E aí eu fiquei com muita raiva, eu tive um sentimento de muita raiva, porque eu falei, nossa, que folgado, né? Ele não tá fazendo, isso vai voltar pra mim. E aí a gente já mistura com as dores do patriarcado. E aí eu fiquei esperando ele descer para ele tomar banho. Só que nisso ele demorou no banho. Ele ficou fazendo umas outras coisas. Depois ele ficou no quarto lá em cima respondendo umas mensagens. Quando ele desceu, eu já tinha me acalmado. E aí eu consegui ter uma conversa com ele, calma, na paz, dizendo a ele, olha, Vitor, isso me incomodou, isso não é bacana, a gente vive numa comunidade. E aí a conversa não foi para aquele nível reativo, que era um padrão meu muito antigamente. Isso para mim foi muito bom. E aí à noite, quando ele voltou da faculdade, eu estava trabalhando no ateliê, ele chegou me contando que tinha visto um acidente, uma coisa horrível, que foi muito triste o que ele viu. E aí a gente foi conversar e eu fiquei pensando assim, eu falei, ai, graças a Deus que eu tive esse ímpeto de não ter sido essa pessoa tão reativa, que só passasse para o outro problema, né? E aí ele também teria que lidar com isso, com a incapacidade dele de manter o quarto e com a minha fúria. Então, assim, como a gente transfere para as pessoas, de que maneira a gente pode aprender a dialogar, né? O mundo está precisando disso, de pessoas que sustentem o diálogo, de pessoas que se aprofundem na fala, que se aprofundem nos sentimentos. E então, para mim, assim, isso foi uma virada de chave. E é isso, é você começar a observar os pequenos gatilhos que vão te mostrar se você realmente se transformou ou se você ainda está na reativa, né? Então, se você quer, vem comigo que a gente tem muita coisa para conversar. E eu falei no nosso vídeo anterior, falando ali sobre o início do chakra básico, das dores da criança, que é quando a nossa criança interna, a nossa criança interior está ferida, a gente tende a não conseguir se colocar muito bem no mundo. Porque quando a gente nasce, né, o Rudolf Steiner, na logosofia, fala muito bem disso, dos setênios. Então, quando a gente nasce, ali até completar os 7 anos de vida, a gente está pensando que o mundo é bom, o mundo é belo, o mundo é maravilhoso, a gente está muito feliz com as nossas descobertas, com tudo que a gente está vivendo, né? Vale muito a pena estudar Rudolf Steiner, ver a logosofia, ver os setênios, para entender um pouco também da trajetória da nossa criança. E se lá nessa primeira infância a gente teve desafios, né? A gente foi criticado duramente, a gente teve a nossa espontaneidade cortada, a gente teve abuso, várias questões. Às vezes nem é intencional, né? Muitas vezes os nossos pais nem fizeram isso com a intenção de nos humilhar, de nos subjugar, mas aquilo ficou, é uma dor, e é uma dor que a gente vai caminhar com ela. E se a gente caminha com essa dor sem olhar, sem tomar consciência, né, do que essa criança está precisando, a gente também não consegue trocar energia telúrica. Então não adianta nada eu mudar a vibração, parar de descascar cebola, eu mudar meu visual, trabalhar minha energia, mudar o ambiente que eu frequento, mudar de trabalho, se essa criança ferida está ali dentro junto comigo. Só que agora é diferente, a gente é adulto. E assim como eu disse, que também a gente não delega para o outro o nosso trabalho sobre nós mesmos, né? A gente tem a ajuda do psicólogo, do terapeuta, cada um vai ter a sua ajuda do amigo, mas o trabalho árduo mesmo que a gente faz é sobre nós mesmos, né? Então agora é hora desse adulto acolher essa criança, a gente acolher nossa criança, dizer para ela, olha, tá tudo certo, tá? A partir de agora somos nós dois e você está segura aqui comigo. E são exercícios sistêmicos muito interessantes e curativos. Eu trago esses exercícios no oráculo que eu desenvolvi, com 18 cartas, que é uma trajetória, e onde a gente passa pela cura de vários desses sentimentos transgeracionais, que também são resquícios de outras gerações. Tem gerações de famílias que as crianças não puderam brincar. E quando eu cresço, às vezes eu não tenho nenhum trauma ali na minha infância mesmo, eu não tenho nenhum trauma
visível, mas eu tenho um trauma transgeracional, de crianças que não puderam brincar, de crianças que foram abortadas, de crianças que foram esquecidas na família, de maus tratos. Isso tudo fica no meu subconsciente, né? É outra coisa que o Jung fala muito, do inconsciente coletivo e o inconsciente individual. A gente tem o nosso inconsciente coletivo e a gente tem o nosso inconsciente individual. Então eu faço parte de um todo e eu tenho as minhas questões também. Então muitas vezes os sentimentos que nós temos, eles são transgeracionais. E é muito interessante porque a gente, por lealdade, por empatia, a gente vibra na frequência dessas pessoas que vieram antes. E é muito importante olhar para isso. Então, no oráculo, que tem 18 cartas, eu desenvolvo lá um trabalho muito interessante sobre a cura da criança interior, né, a cura do feminino, do masculino, da criatividade, que é um chakra que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mais para frente. E é muito importante olhar para isso, e olhar para nossa criança, olho no olho, né? Agora eu estou aqui, você não está mais abandonada, estamos juntos, porque a gente também tende a entregar a nossa criança abandonada para alguém. A gente, principalmente o universo feminino, a gente tem essa projeção anterior a nós, transgeracional, cultural, de que a mulher precisa ser salva, é a síndrome da Cinderela. Tem um livro belíssimo também, depois eu posso trazer ele aqui pra gente conhecer melhor. Na síndrome da Cinderela, a Colan, acho que é a Colan, a autora, ela trata isso muito bem, de como a gente desenvolveu uma habilidade de codependência. Então, essa habilidade de codependência que alguém vai salvar é um pacote completo. Alguém vai salvar a mulher que está aqui de 40 e poucos anos e alguém vai salvar a minha criança também. Então, pensa se a gente vai conseguir se relacionar com o masculino, né, ou com... se relacionar na vida. Eu, uma adulta, que tô sem condição de mim, sem entender minha vibração, minha energia, sem saber quem eu sou, sem pisar e ancorar meus pés no chão, né? Sem firmar as minhas raízes profundas, porque para crescer, primeiro a gente aterra, não existe outro lugar. Por isso eu tenho falado tanto da importância do chakra básico, do aterramento. Uma árvore, ela vai subir linda, frondosa, maravilhosa, e vai ficar em pé, em cima de um pé só, né? O mito lá do Saci Pererê do nosso folclore. Ela vai ficar em pé em cima de um pé só. Mas para que isso aconteça, ela tem que ter raízes profundas. E raízes profundas que se conectam uma com as outras, né? Já existe um estudo lindíssimo sobre isso, que a raiz das plantas, elas se conectam uma com as outras. E se uma planta está doente, está enfraquecida, elas migram água, elas migram ali alimento, energia, para que aquela planta possa se recuperar. É uma teia, a teia de Indra, é a teia invisível, né? E assim como é embaixo, é em cima. Já dizia os filósofos, né? Tem um estudo do Hermes Trismegistus, né? Sobre isso. Assim como é embaixo, é em cima. Então, se embaixo as plantas se articulam, se elas se organizam, se elas compartilham esses nutrientes, em cima também essa rede de Indra precisa acontecer. As pessoas precisam dar conta de si para darem conta de se relacionar com outras pessoas. Mas aí a gente está quebrada na nossa energia, a gente está quebrada na nossa inteireza, a gente está desconectada da nossa energia e da nossa vibração, do nosso poder pessoal. Estamos desaterrados, não criamos raízes profundas, porque ainda julgamos nossos pais, ainda julgamos os nossos antepassados, achamos que recebemos pouco, que é a culpa do fulano, é a culpa do cicrano, do beltrano. E nesse movimento, o que a gente faz? Enfraquece. A gente passa uma vida inteira sem individuar, que é um outro conceito do Jung muito interessante, quando ele fala de individuação, que é aquele momento em que a pessoa se alinha, a terra, os dois pés na terra, trabalha energeticamente todo o seu fluxo, consegue compreender onde e como ela vibra e ela manifesta a energia, e ela vai ser quem ela realmente é. E isso começa a acontecer ali depois dos 30 anos,
Depois tem na metanoia também, vem isso. Quando a pessoa vai fazer transição de trabalho, quando a pessoa às vezes rompe casamento, começa outro relacionamento mais sério, resolve ter filhos, porque é o momento em que essa pessoa já pode se individuar. Ela já pode ser quem ela é, se libertando da dependência do outro, se libertando da influência externa e seguindo o caminho dela, que muitas vezes pode ser um caminho solitário, de ir ali para uma casa, para o meio do mato, viver no meio do mato, viver do que come, e esse pode ser o processo de individuação de uma pessoa, desde que ela tenha consciência, né? Mas a gente não quer, a gente quer delegar para o outro, a gente quer que o outro nos diga qual a verdade, o outro nos diga qual o caminho, a gente não quer pegar a nossa criança e as nossas dores, a nossa falta de aterramento e seguir. Então isso é muito importante, o autoconhecimento a gente não pode delegar. E aí, como eu falei da criança interior, eu sempre gosto muito de trazer fontes de livro. Eu sempre digo que bobo é quem não lê, bobo é aquela pessoa que deixa a oportunidade de fazer o seu próprio conhecimento, de ter um livro, que é claro que a gente não vai decorar tudo que está nesse livro, mas lê um livro interessante, pega lá a contracapa, ou então coloca uma folha aqui dentro, anota 3 principais aprendizagens desse livro. Deixa mapa para você, para quando você voltar na sua biblioteca e você acessar esse livro, você já tem ali, olha, esses são os pontos mais importantes desse livro. E aí você já marca as páginas, depois você volta só para retomar esse conhecimento. Esse é um livro muito interessante, que qualquer hora dessas a gente pode começar um clube do livro para estudar. Eu já li ele algumas vezes e ele é muito, muito interessante. E uma das principais abordagens que ele tem, ele traz 5, é claro que são muito mais feridas, mas ele traz as 5 principais. E uma abordagem que ele tem interessante é que ele diz assim, quando a gente se sente ferido, a gente sempre vai ferir o outro, né? A gente procura uma pessoa para nossa dor. Ah, eu tô triste, a culpa é de quem? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da casa que eu moro, a culpa é do meu chefe. Então eu vou sempre colocar a culpa externa. E aí, quando eu tô colocando culpa externa, às vezes eu movo a minha vida inteira. Ah, a culpa é da casa que eu moro, tem vizinhos, tem uma energia que não é boa, então eu mudo de casa. Ah, a culpa é do meu marido, eu mudo de marido. A culpa é do meu trabalho, eu mudo de trabalho. A culpa é do meu carro, eu mudo de carro. A culpa é do mecânico, eu mudo de mecânico. E aí a gente vai nesse fluxo contínuo de mudar e descartar o que tá fora. A gente vai olhando só para o que está fora e nunca consegue olhar, peraí, essa casa está desagradável por quê? Eu estou me comprometendo com essa casa? Eu estou sendo a melhor consciência para essa casa? Porque a casa tem uma consciência. Todos os ambientes que a gente entra tem uma consciência. Se você entra no shopping, por exemplo, tem várias lojas. Cada loja que você entra é uma consciência. Ela vende uma coisa, ela tem a personalidade do gerente, do dono, ela te convida, ela te afasta, ela é possível para o seu bolso, ela não é possível para o seu bolso, né? Então tudo tem consciência, nossas casas têm consciência. Ao invés de parar e olhar, espera, eu estou energizando essa casa? Essa casa tem escutado músicas boas, de elevada vibração? Aqui dentro a gente tem conversado coisas interessantes, tem comidas naturais aqui dentro, em volta da minha casa tá limpo, eu cuidei do jardim, eu tenho um vaso de plantas, eu tô atenta à importância das cores, eu tô mantendo coisas velhas, sujas, desorganizadas, eu tô fazendo esses movimentos, né? Os japoneses gostam muito de fazer casa circular, porque eles sabem que os cantos das casas acumulam muita energia parada. Então eu tô indo ali, eu tô limpando os meus cantos, eu tô acendendo uma vela perfumada. Antes de olhar para isso, a gente vai olhar para casa. Ah, essa casa, esse lugar, essa localização. Então é muito importante a gente começar a olhar pra gente. E um dos caminhos que esse livro mostra é sobre isso, né? Que antes de culpar alguém, a gente precisa buscar dentro da gente o que nos deixa infelizes, o que tá contribuindo para a nossa infelicidade. Porque isso é um mapa de crescimento muito grande na nossa vida, né? E quando a gente olha com compaixão pra gente, esse livro vai mostrar isso de uma maneira brilhante, que quando a gente olha com compaixão
para as nossas dores, para o nosso abandono, para os nossos medos, a gente consegue um lugar de força. Não de vitimismo, mas de força. Se eu reconheço que tenho medo em mim, olha, eu tenho medo de dirigir sozinha, tenho medo de dirigir à noite, eu tenho medo de frequentar lugares públicos. Então, por que eu tenho esse medo? O que acontece? De onde vem? É importante para mim? Eu quero muito estar nesses lugares e não estou conseguindo? O que está me impedindo? Fica com as perguntas. Fica com as perguntas e com a compaixão por você. E espera esses movimentos se realinharem. Isso é muito importante. Isso é autoconhecimento. Isso ninguém vai fazer por você. Aprenda a ter compaixão por você mesmo, que é diferente de autopiedade, que é diferente de se fragilizar, né? De se colocar menor. É força, ele te dá um lugar de força. Então, tudo isso é o movimento do chakra básico. Espero que esse vídeo tenha servido de reflexões, que vocês possam se nutrir dessa energia. E qualquer coisa, eu tô sempre aqui disponível para vocês, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, viu? Um grande abraço, muito obrigada pela oportunidade e seguimos juntas.